Senhor, que o Senhor possa tirando todo o empecilho, Pai, tudo aquilo, Pai, que cega o entendimento, Deus. Que o Senhor possa estar tirando das nossas vidas, Deus. Senhor, que toda pedra de tropeço, Senhor, que o Senhor possa tirar, Pai, da nossa frente, em nome de Jesus, Pai. Que o discernimento, a sabedoria venha cada dia mais acompanhar as nossas vidas, Pai, para podermos ter decisões, sabedoria para lidar com as adversidades do dia a dia, Senhor. Senhor, nos livra, Pai, todo dia do mal, Deus, a nossa casa, Pai, o teu povo, da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Senhor, que o Senhor possa vir, Pai, soprar essa noite, Pai, dos quatro cantos dessa igreja, Pai, que possa ser batizado com o teu fogo, Pai, com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu te louvo, te agradeço, Pai, que o Senhor possa vir encher, Pai, os nossos corações, Pai, essa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que nós possamos sentir a tua presença, Pai, sair daqui alegre, saltitante, Deus. Oh, Pai, com o teu amor, Pai. Oh, Espírito Santo, vem, Pai, vem encher nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, todo-poderoso das suas três, eis aqui, Pai, teus servos, Pai. Venhamos buscar do Senhor, Pai, uma cura, uma libertação, Pai. Peça ao Senhor Jesus que nessa noite, Pai, se tiver algum dos irmãos aqui com alguma enfermidade ou a família, Pai, o Senhor venha com o teu bálsamo da cura, curando e restaurando em nome de Jesus. Peça ao Senhor Jesus, o Senhor fala conosco, Pai. Não deixe nós sair daqui do mesmo jeito que nós entramos, Pai. Nós saímos daqui transformados, cheios da tua presença, Pai. Fala conosco através do teu louvor, Pai. Usa o teu servo, fala conosco através da tua palavra, Pai. Nos cubra com o teu sangue, Pai. Nos reveste toda a maravilha de Deus, Pai. Pai, não assinado o inimigo aí sobre essa vida. Peço também, Pai, peço também que nessa noite, todos que passarem em frente a esse ministério sejam tocados pela tua unção do teu Espírito Santo. Peço que nessa noite, Senhor Jesus, o Senhor venha nos encher, nos transformar na tua presença. Não deixe, Pai, que nós saímos daqui do mesmo jeito que nós ficamos. Nós saímos daqui transformados, Pai. Usa a nossa vida, Pai. Peço também, Pai, que abençoe, Pai, o grupo de intercessão, Pai. Peço também nessa noite, abençoe os louvores, Pai, em nome de Jesus. Abençoe as células, Pai, em nome do Senhor Jesus. Peço ao Senhor Jesus que nessa noite, Pai, o Senhor venha nos cobrir com teu sangue. Em nome de Jesus, glória e agradeço. Amém. Amém. Maravilha, Deus e eterno Pai. Pai de amor, Pai de bondade, Jesus querido, aqui está, Senhor, o povo reunido, Senhor, na tua presença, buscando a tua face, Senhor da glória, seguinte da tua palavra. Pai Santo, Pai amado, Senhor da glória, estenda a tua mão, poder e graça, Senhor. Vai tirando, Senhor, todo o impedimento, Senhor da glória, para que a palavra venha e graça no coração de cada um. Pai Santo, Pai amado, Senhor da glória, estenda a tua mão, poder e graça, Jesus querido. Opera maravilha, Senhor, transforma, Senhor. Pai Santo, Pai amado, Senhor. Visita, Jesus, Cristo, cada um dos seus familiares neste momento, Senhor. Dando transformação, Senhor. Onde o Senhor passa, Senhor, tudo é transformado, porque há poder na tua palavra. Pai Santo, Pai amado, Senhor da glória. Estenda as tuas mãos, poder e graça. Vai jogando pela nossa, pela barreira. Tudo aquilo contra a tua obra, Senhor, seja repreendido, irmão. Há poder no sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estenda as tuas mãos, poder e graça, Senhor. Opera maravilha na igreja, Senhor, Pai. Transforma, Senhor. Pai Santo, Pai amado, Senhor. Que toda a frieza espiritual seja repreendida em nome de Jesus Cristo. Trabalha, papai, de uma maneira poderosa. Estenda as tuas mãos, poder e graça, Senhor. Oficiando cada um das tuas crianças, Senhor. Esse grupo de jovens, Senhor. Pai Santo, Pai amado, Senhor da glória. Fala, Jesus Cristo, Pai, oração. Esta noite vai nos pedir e nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Maravilhoso Deus e eterno, Deus de poder e glória, Senhor, nesta noite, Pai, aqui estamos na tua presença, ó Deus, para louvar, Senhor, e bendizer a beleza da tua santidade, Pai, para agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas, para te agradecer, Senhor, porque podemos deitar, dormir, acordar, levantar, andar, respirar, e nessa noite, Pai, estamos aqui na tua presença, ó Deus. Senhor, neste momento, coloco diante de ti a nave da igreja, o corpo de obreiro, o pastor, sua família, Senhor, o grupo de crianças, Senhor, que aqui estão sentados, temos essas crianças nas tuas mãos, guarda,
estiver, Senhor, na escola, em casa, onde eles estiverem, Senhor, guarda eles e livra de todos os males, Senhor, porque sabemos, Senhor, que os momentos estão difíceis, Senhor, que o adversário, Pai, está rugindo como um leão, buscando quem a possa tragar, mas nessa noite, Pai, que as tuas mãos poderosas, Deus, esteja sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa família, Senhor, visita, Senhor, a nossa família, aqueles que não estão na tua casa ainda, Senhor, que o Senhor possa libertar, transformar, Senhor, toma, Senhor, da glória, minha criada nas tuas mãos, Jesus, repreende essa enfermidade, que tem afligido a tua serva, para os médicos, Senhor, não tem mais solução, mas tu és o médico dos médicos, eu creio na vitória, Senhor, da glória, aleluia, que nessa noite, Pai, tu sabes, Senhor, o propósito de cada um que entrou por essas portas, Pai, porque nós estamos aqui por uma casa, estamos aqui porque o teu Espírito Santo, Deus, tem nos fortalecido para estarmos aqui na tua presença, Pai, e nessa noite, Senhor, derrama, Senhor, a tua maravilha, derrama a força do teu Espírito Santo sobre o teu povo, alegra os corações, Senhor, vai queimando nesta noite toda a seta do adversário, todos os males, Senhor, toda a artimanha do diabo, que possa sair por retirada em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que ele pedir, Senhor, de trabalhar nesta noite, Senhor, venha repreender, Jesus querido, para que nessa noite, Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, para ouvir a tua palavra, ó Deus. Ah, Jesus querido, que nessa noite o teu louvor deste lugar, Senhor, possa subir como cheiro suave ao trono da tua graça, ó Deus amado, Deus de poder, Deus de glória. Visita teu povo nessa noite, Pai, dos corações, visita, Senhor, nessa noite, Senhor, a causa de cada um tem um propósito, cada um colocou, Senhor, algo diante de ti, ó Pai, nessa noite, Senhor, o Senhor tem poder, Senhor, da glória, para tornar o teu povo, restaurar, renovar, Jesus, derramar, Senhor, a força do teu Espírito Santo, a força, Senhor, para cada dia, ó Deus, nós estamos na tua presença, Pai amado, Pai de poder, Pai de glória, e nessa noite nos dá esse culto abençoado, Pai, nos guarda, Senhor, da glória de tudo, Senhor, e queira nos afligir, Senhor, da nossa vida espiritual nesta noite, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, glórias a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que o Senhor não está conforme os nossos pecados, porque conhece a nossa estrutura, sabe se o Senhor é bom. E Deus, em nome de Jesus, permita-nos levar as nossas mentes cativas até o teu altar nessa noite. Permita, Pai, que a tua palavra entre os nossos corações. Permita-nos, Senhor, render a ti um louvor que nos chega a agradar. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso culto. Estamos aqui hoje para te adorar. Estamos aqui hoje para te dizer que tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Estamos aqui hoje, Senhor, para entregar nossas vidas no teu altar e clamar a tua presença. Deus, em nome de Jesus, transforma-nos em pessoas melhores a cada dia. Transforma-nos, Senhor, em bênçãos sobre a terra, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a terra que pisamos, meu Pai. Em nome de Jesus, que o teu Evangelho seja vivo em nós, e que essa noite seja uma noite transformadora na vida de cada um que está aqui, meu Pai. Em nome de Jesus, recebe em tuas mãos as nossas vidas. Amém. Sim, Deus tremendo, Deus de Israel, Todo-Poderoso, aleluia, Deus, nós te damos graça, Deus, nós rendemos glória ao único que é digno de adoração, Ele criou o céu, a terra,
Essa graça do Senhor que invadiu as nossas vidas, que nos move dia após dia, que nos direciona, que nos conduz para o alvo. Quem quer ir para o céu, glória a Deus. Glória, o grande rei dos reis.
no reino. Você adora com seu corpo, com a sua voz, com a sua palma. A adoração é que a gente tem aqui dentro, mas ela tem que transbordar. Vem para adorar a Deus, todo o meu viver. Vem para adorar a Deus, todo o meu viver. A última vez, vamos lá. Eu viver. Vem para adorar a Deus, todo o meu viver. Aleluia! Quero que você cante mais alto, fale mais alto. Com todo o meu viver. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Quem é grato ao Senhor pela vida? Você é grato ao Senhor por tudo que Ele tem te dado? Então fala isso para o Senhor cantando. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior
entrar agora, como você acabou de dizer para o Senhor nesse momento, o que você acabou de dizer: Senhor, sou grato por tudo, sou grato por todas as coisas, sou grato por teu amor, sou grato porque o Senhor me salvou, porque eu tenho amigo. Quem tem amigo aqui? Quem tem família aqui? Quem tem irmãos aqui? Quem conheceu Jesus aqui, o melhor amigo? Melhor amigo. Olha, há pouco mais de... há quase 2 mil anos atrás, que Jesus nasceu, nós estamos em 2023, mas ele morreu no ano 33, então, há 1990 anos atrás, ali, pertinho, nós recebemos uma oferta tremenda, que o mundo não esperava, que o mundo talvez achasse que não tinha mais jeito, o mundo que estava entregue aos seus pecados, o mundo que pecou, o mundo que se afastou de Deus lá com Adão e Eva, e o homem ficou distante. Mas a Bíblia fala que havia antes da fundação do mundo um plano, o plano de salvação. Deus é onisciente, que sabe todas as coisas. Não, Ele não nos trata como uma marionete, mas Ele nos deixou entregue o mundo, as suas paixões, mas ainda assim Ele nos ama, Ele nos amou. E há 1990 anos atrás, uma oferta para o mundo foi dada, a vida do Salvador. A vida de Jesus foi colocada e depositada numa cruz, foi colocada ali como um sacrifício vivo, um sacrifício calado, um sacrifício aonde ele foi sem reclamar. Jesus é colocado numa cruz, e nós cremos que a cruz está vazia, porque não foi um sacrifício em vão, foi um sacrifício salvador, curador, modificador das nossas vidas. Esse sacrifício foi a maior oferta que nós recebemos de um Deus poderoso que poderia acabar conosco, que poderia extinguir a humanidade por conta dos nossos pecados. É como nós lemos lá em Gênesis, quando eu falei: Deus se arrepende de ter feito o homem, mas quando ele olha para a terra, ele achou graça em Noé. Sabe por quê? Porque Noé andava com Deus, porque tinha um, e por causa desse um, ele poupou a humanidade. E é por isso que nós estamos aqui. Teve um novo recomeço, é verdade, mas o que está projetado para mim e para você não é um fim, é uma continuação gloriosa, por causa dessa oferta que nos foi dada, chamada Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. Eu queria dizer para você que hoje Ele nos chama, amanhã também, e depois de amanhã também, Ele nos chama para uma comissão de levarmos a palavra. Este lugar é o lugar que propaga a palavra do Senhor, amém? Assim como temos em outros lugares da nossa cidade, lugares sérios, que falam de Jesus como Ele realmente é. Não como Jesus que somente dá bênção, não, é um Jesus justo, que morreu por nós, pelos nossos pecados, e Ele nos chama. Bom, a nossa pregação, ela não fica resumida aqui, ou ela vai, não sei para onde ela vai, através da internet, mas ela chega a corações. Às vezes eu entro para ver quem entrou, quem curtiu, pessoas que eu nunca vi, pessoas que não são daqui. Começou a seguir a página, eu faço questão de entrar, porque vai a lugares aonde nós não chegamos, mas a palavra chega. Nós temos aqui cantores, famílias, amigos. Bom, nós temos aqui som, luz, água, internet, cadeiras, piso, tudo arrumado por conta de quê? Por conta da tua fidelidade, da minha e da sua. E essa fidelidade nós aprendemos com Jesus, que foi fiel até o fim. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Eu queria pedir para que agora você ficasse de pé de novo do seu lugar, porque esse é o momento onde nós iremos ofertar. Mas eu queria te dizer uma coisa: olha, esse chama gasofilaço, para quem não conhece.
qualquer coisa que a gente colocar aqui, Ele vai aceitar. Ele tem um buracão aqui, que aquilo que nós quisermos colocar aqui, vai ficar aqui. A questão não é o valor, a questão é o seu melhor, a questão é o meu melhor. Muitas vezes nós colocamos, talvez a moedinha seja o que você mais tem. Talvez seja o que você mais tem. Lembra da história daquela mulher, daquela senhorinha, daquela viúva, que colocou apenas algumas moedas, enquanto vinham aqueles fariseus e colocavam muito dinheiro e falavam: eu estou dando muito. E Jesus pergunta para os seus discípulos: quem foi que deu mais? E eles responderam: foi eles que deram, não tinha mais, olha só o tamanho do envelope deles, Senhor. Ele falou assim: não, foi ela, porque ela deu tudo o que ela tinha. E a Bíblia diz assim: e Jesus estava vendo. E Jesus estava vendo. Eu queria te ensinar um princípio. Não negocie com o Senhor. Não negocie com o Senhor. Houve uma missionária que estava fora do Brasil há muitos anos, lá em Belo Horizonte. E aquele dia eu entendi algo que eu já sabia, mas eu entendi de uma maneira diferente. Ela contava que ela foi para a escola dos seus filhos, porque era uma escola que tinha ensinamentos diferentes dos cristãos. E ela começou como mãe missionária a se envolver na escola, a se dar de maneira voluntária, a trabalhar de maneira sem remuneração, para estar ali acompanhando aquilo que seus filhos estavam aprendendo e muito mais, para poder ter a oportunidade de ensinar a outras crianças o amor de nosso Deus. E ela usou uma frase assim: olha, eu dei uma oferta, minha oferta foi aquela. Eu me dei para aquela obra, eu me dei aquele trabalho, Deus salvou vidas. E ela fala assim: olha, por maior que seja a sua parte, aonde você vai pegar um bocado e jogar no reino, ela ainda é muito menor do que a menor parte que o Senhor tem no céu para depositar na sua vida, amém? Você entendeu esse conceito? Por isso, sempre dê o seu melhor. E a Bíblia ela vai além, ela fala assim: olha, dê com alegria. Dê com alegria. Como eu falei, não faça conta com o Senhor. Não faça conta com o Senhor, dê com alegria. Porque o Senhor só recebe de quem dá com alegria. O gasofilaço não. Ele recebe o que for colocado aqui. Agora, o Senhor só recebe daquele que der com alegria. Eu queria que antes de você vir à frente, eu queria que você fechasse os seus olhos. Mais uma vez. Você que está aí no seu envelope: pastor, eu estou desprovido. Então você vai orar para que o Senhor venha prover na sua vida. Porque o Jeová Jiré é o Deus que provê nas nossas vidas, amém? É aquele que provê em nós. É aquele que gera em nós. É aquele que tem uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Então feche os seus olhos. Consagra agora aí o que você tem na sua mão. Pastor, não tem nada na mão, então consagra a sua vida. E fala assim: Senhor, hoje eu sou a oferta. Eu quero me envolver mais com a tua obra, Senhor. Eu quero fazer mais, Senhor Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, fique com os seus olhos fechados. Fale com o Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Transbordando na vida de cada um.
sentar no seu lugar. Glória a Deus por esse momento de celebração. Mas eu queria, antes de passar a palavra para o André, deixa as crianças aqui à frente. Mas eu gostaria de orar nesse momento, um pouquinho antes do culto iniciar. Recebi uma ligação lá de Recife, longe, né? A nossa irmã Jaque. Ela pediu oração, talvez alguns irmãos, poucos se lembrem, da cunhada dela, a irmã do Emerson. A irmã do Emerson está no hospital, está internada, eu não sei ainda o motivo, mas o que ela falou, ela teve uma crise, ela teve um apagão. Ela apagou e foi necessário levá-la para o hospital, né? Então nós vamos orar pela Juliene, né, que está aí agora, não tem notícias, né? Quem sabe o Senhor já operou, porque outras pessoas estão orando, mas nós vamos clamar, né? Porque a Bíblia fala, olha, eu sou Deus que sara. Deus é aquele que sara, aquele que transforma. Pode falar, irmão. Isso, a irmã do irmão Gilson, né? Missionária Socorro também está internada, está com problema. Nós vamos orar pela sua vida, né? Tem mais alguém aqui que tem alguém na família que precisa de oração? O irmão da irmã Graça. Tem mais alguém? Vamos aproveitar esse momento para clamar ao Senhor por cura, por restauração. Tem alguém que está doente aqui que precisa de oração? Se você estiver, vem aqui, nós vamos orar com você também. Se não, eu vou pedir para você mesmo sentado, para você estender a mão para frente. Nós vamos orar pelos pequeninos. Senhor Deus, sabemos que a oração nossa não é forte, mas que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que ouve e responde às nossas orações. Nós cremos, Senhor Deus, na tua atuação. Nós cremos, Senhor, no nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome, sem o qual, ó Pai, nós não seríamos salvos. Portanto, Pai, nós colocamos diante do Senhor a vida da Júlia, a vida da irmã Socorro, a vida, Senhor Deus, do irmão da irmã Graça, Senhor, daqueles que necessitam do Senhor e que nesse momento estão acamados, estão no leito de hospital. Pai, Tu és o Deus que sai, nós confiamos no Senhor. Vai até onde eles estão, Senhor Deus. Pai, restaura cada um deles em nome de Jesus. Ó Pai, se algum deles não Te conhece verdadeiramente, Senhor Deus, que seja hoje um grande dia em suas vidas, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, os nossos pequeninos. Obrigado, Senhor Deus, porque a cada dia que passa, eles vão entendendo que ser adorador é bom demais, que louvar o Senhor é bom demais. Abençoa cada um deles, Senhor Deus. Abençoa aquelas que vão nessa noite, Senhor Deus, ministrar os seus corações. Que não seja uma historinha, Senhor Deus, que não seja uma revistinha, um papelzinho para colorir, mas que seja o Teu nome que vai fazer diferença na vida das nossas crianças, Pai, para que cresçam cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Podem ir para essa linha. Aleluia. E essa noite o pastor vai sentar. E o presbítero vai subir, vai ficar de pé. Aleluia. Estamos de pé. Estamos de pé. Glória a Deus. Eu tenho certeza que no trono da graça do nosso Deus tem uma ministração quentinha saindo do forno para mim e para você. Estenda sua mão de novo. Papai, obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti. Mas fala conosco mais uma vez. Que não seja o André, que não seja o presbítero, que não seja o filho, mas que seja o Senhor através de mim. Falando, Senhor, e ministrando lá no profundo, no mais profundo de cada um de nós. Nós precisamos do Senhor. Se é cura, Senhor, vem com cura. Se é repreensão, vem com repreensão, exortação. Se é, Senhor, uma palavra de ânimo, então vem com a palavra de ânimo, mas fala aquilo que o Senhor quer falar. Não fala aquilo que Ele quer falar, não, nem aquilo que a gente quer ouvir. Mas fala, Senhor Deus, exatamente o que o Senhor quer falar conosco. Que a boca dele profira as palavras que vão sair do trono da Tua graça para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pode ser a todos, amém? Amém. Abra, por favor, em Êxodo 32. Texto muito conhecido.
Êxodo 32, a palavra do Senhor diz assim: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo Arão e disseram: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quando a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão, e ele os tomou das suas mãos, e formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de função. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. Obrigado, irmão. E Arão apregoou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte, madrugaram, e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que quiseste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de função, e perante ele se inclinaram e sacrificaram, e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. E eu farei de ti uma grande nação. Irmãos, pulem por favor para o versículo 19. Versículo 19 diz: E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-se aos pés do monte. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, o espargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: Que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse Arão: Não se acenda ele do meu senhor? Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então ele disse: Quem tem ouro, arranque, e deram-no, e lancei no fogo, e saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele a todos os filhos de Levi, e disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram no povo aquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: Consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para ele nos dar hoje bênção. Feche os olhos mais uma vez. Obrigado, Pai, pela tua palavra que foi aberta aqui nesta noite, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa tocar no íntimo e no profundo do coração de cada um dos irmãos que aqui está, para que saímos daqui cheios da tua presença, cheios do poder do Espírito Santo, e venhamos a entender a tua palavra poderosa, Pai, e que ela venha transformar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. A gente contextualizar: Moisés tirou o povo do Egito, junto com Arão, ali por meio das pragas que o Senhor direcionou, e foi levado ali, por Deus para o deserto. Passou pelo Mar Vermelho, e depois desse tempo o Senhor chama Moisés para que ele ficasse 40 dias lá no monte, ouvindo a direção do Senhor que ele estava dando para o povo com relação à sua palavra, as leis do Senhor, o sacerdócio, tudo aquilo que o povo de Deus iria aprender da lei de Moisés, da lei do Senhor, estava sendo falado para Moisés no monte. Moisés passa 40 dias ali junto com Deus, ouvindo a palavra do Senhor. 40 dias recebendo do Senhor a palavra que seria depois transmitida ao povo de Deus. Nesse intervalo, durante esses 40 dias, o povo questiona a Arão. Chega lá, seguinte, Moisés já está lá 40 dias e a gente está aqui, ele nos tirou, Moisés que nos tirou da terra do Egito, então faz um Deus para a gente. Nós precisamos adorar alguma coisa, nós precisamos exaltar algum Deus. Então
os seus adornos, os seus pingentes, que ele então pegaria este ouro e faria ali então um Deus para que eles adorassem. Quero começar primeiro explicando quem é Arão. Arão foi um homem que foi chamado por Deus para servir por boca de Moisés. Moisés fala na Bíblia que ele tinha língua pesada. Não se sabe se ele era gago, o que ele tinha, qual era o problema que ele tinha, mas ele não conseguia falar abertamente com as pessoas. Ele tinha dificuldades para isso. Então Deus vai e chama Arão, que é irmão de Moisés, para junto dele levar a mensagem até Faraó. Então ali junto com Moisés não era muito da palavra. Quem era Arão. E Arão acompanhou Moisés em toda a caminhada que ele teve lá no Egito. Então entenda o seguinte: Arão era um homem que ouvia a voz de Deus, porque era direcionado por Deus para falar aquilo que Moisés falava. Arão acompanhou os milagres que Deus fez por meio de Moisés lá na terra do Egito. Arão estava ali então lado a lado e conhecia quem era Deus. Ele ouvia a voz de Deus, ele sabia quem era o Deus Todo-Poderoso e que estava falando com ele. Arão depois, lá em Êxodo capítulo 28, é selecionado como sacerdote do povo de Deus. O sacerdote, ou o sumo sacerdote, daquele que representava o povo perante Deus. Ele era chamado por Deus para fazer sacrifícios de expiação ao pecado pelo povo. Ele tinha o objetivo de levar o povo à adoração e à obediência a Deus. Mas o que Arão faz nesse momento? Leva o povo para o pecado. Ele leva o povo para a idolatria. Ele pega então ali os ornamentos de ouro e com um buril, que era como se fosse uma pedra, uma ferramenta de talhar, ele faz um desenho ali de um bezerro. E ali ele fala: ó, aqui estão os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E ainda ele dá um estudo: o Senhor falou que vai ter festa no outro dia. Então observe só que ele vai lá e traz a idolatria para dentro do povo de Deus. Uma das coisas que Deus fala em Êxodo 20 é não fazer nenhuma imagem de escultura. Eu sou o único Deus que merece ser adorado, que merece ser glorificado. E nesse momento, Arão, que era para ser aquele que levava o povo à obediência, ao contrário, leva o povo ao pecado. Ao levar o povo ao pecado, uma das coisas que a idolatria, eu tenho falado isso muito na escola bíblica, eu creio que é para que entre na cabeça dos irmãos. Quando a idolatria chega, a imoralidade vem de brinde. A imoralidade sexual ela aparece de brinde. Quando fala no versículo 6 que o povo estava se divertindo, ou fala que eles estavam folgando, na verdade eles estavam partindo para danças de sexualidade, para danças que exaltavam a sua carne. Homens e mulheres no meio lá fazendo uma festa que a princípio era para exaltação a Deus, mas na verdade era para a glorificação desse tal bezerro. Esse bezerro, esse animal, ele tinha o intuito de trazer a ideia da fertilidade, do poder, da riqueza. E quando olhavam para aquele bezerro de ouro, eles falavam: vamos adorar aquele Deus por meio das nossas danças. E ali então havia uma sexualidade extremamente aflorada no meio do povo de Deus. Nesse momento, Deus fala para Moisés diretamente: vai, desce, porque esse povo pecou contra mim. Observe o seguinte: quem tirou o povo do Egito não foi Moisés, foi Deus. Mas no versículo 1, ele fala, o povo fala assim: levanta-te, fala os deuses que vão diante de vós, porquanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. O povo não estava colocando a fé dele em Deus, o povo estava colocando a fé dele em um homem. Aí está o grande perigo que muitas vezes as pessoas caem no erro. Que o pastor é ser humano, Deus é ser humano, cada um de nós aqui é ser humano. Cada um de nós somos falhos, miseráveis, pecadores, erramos. Então, quando nós colocamos toda a nossa esperança e olhamos para apenas uma pessoa e dizemos: aquele ali é o meu Deus, como muitas vezes acontece, principalmente com o pastor, se o pastor tem uma falha, aquela pessoa sai. Ela abandona as coisas de Deus, porque ela não está adorando a Jesus, mas sim ela está adorando ao homem. Então aqui, esses homens estão dizendo: foi Moisés que nos tirou da terra do Egito, não foi Deus. Depois Deus fala para Moisés a seguinte questão: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir o Egito, você tem que conferir. Do ponto de vista de Deus, se o povo não considerava que Deus era o dono deles, então o povo já estava perdido. O povo era de Moisés. Naquela hora, Moisés então clama ao Senhor:
e pede ao Senhor: Senhor, tem misericórdia desse povo. Ele é um povo mau, ele é um povo que dura serviço, é um povo que sempre está fazendo o que é errado, mas o teu nome tem que ser glorificado. O Tiago pregou aqui na quinta-feira: todo o propósito de Deus tem um intuito, que nós venhamos a glorificar ao nome do Senhor. É isso que nós devemos fazer. Nesse momento, então, Moisés intercede pelo povo. E quando ele intercede, Moisés desce e encontra o povo lá em pecado, fazendo as festas, adorando outros deuses. E a atitude de Moisés foi muito emblemática. Ali fala que acendeu a sua ira, ele pega as tábuas da lei e quebra. Não sei se vocês já viram um filme que fala assim: eu tenho uma prova contra você, tem uma prova contra mim, a prova com Abel, o rapaz da lei rasga a folha. O que ele está fazendo? Tirei toda a prova possível, todo o testemunho possível. O que Moisés fez aqui não foi um momento de raiva, não foi uma fúria à toa. O que Moisés fez aqui é uma indignação contra o pecado. E ele está falando para o povo: vocês tiraram a aliança com Deus, vocês quebraram a aliança com Deus. A palavra do Senhor para vocês não serve de nada. Então o que eu vou fazer com ela? Eu vou quebrar essa palavra, porque a palavra não está servindo de nada. A palavra está servindo. Vocês acabaram de fazer uma aliança de sangue comigo, e agora vocês negam a palavra de Deus. Nesse caso eu vou quebrar essa palavra, porque essa palavra não merece estar no meio de vocês. A aliança com Deus estava por um triz de ser quebrada. E ele vai até Arão e questiona Arão: Arão, por que você levou esse povo ao pecado? O que eles fizeram contra você para que você os levasse ao pecado? E Arão responde: Senhor, eles me deram todas as alianças. Sabe a síndrome de Adão? Essa aqui é a síndrome de Adão. A pessoa é, mas como diz um desenho animado, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Aí ele vai lá, a Bíblia fala no versículo, no começo, que ele pegou e desenhou um bezerro de ouro. No final ele fala assim: não, Senhor, eles me deram, eu joguei e saiu um bezerro de ouro. Eu não tenho culpa nenhuma disso. Não adianta esconder o pecado contra Deus. Não adianta. Porque lá em Deuteronômio capítulo 9 fala que Moisés orou a Deus para que Arão não fosse morto, porque ele seria destruído junto com o povo. Então não adianta a gente querer esconder aquilo que fazemos de errado contra Deus. Uma hora aquilo vai vir à tona, vai aparecer o pecado, e as pessoas vão acabar muitas vezes desconhecendo, e o nome do Senhor Jesus vai ser envergonhado. Nesse momento, Arão, junto com o povo de Deus ali, Moisés então chama o povo e fala para os Levi, fala assim: quem é do Senhor? E se levanta a tribo de Levi, povo separado de Deus. E naquele momento que eles fazem isso, eles falam assim: agora vai e mata todos aqueles que estavam praticando a idolatria. E ali fala que morreram 3.000 homens. E por causa dessa atitude, por eles serem separados para Deus, esses homens então são depois separados para o serviço do Senhor. Eles se tornam os levitas, que a gente conhece, né? Fala dos levitas que servem a casa de Deus. Tudo isso que eu falei, que eu expliquei aqui agora, demonstra como o povo de Deus, mesmo vendo todos os milagres, ouvindo a voz do Senhor, nuvem sobre a cabeça quando tem sol, uma nuvem de fogo para aquecer, água saindo da pedra, mar vermelho sendo aberto, as 10 pragas do Egito, tudo aquilo que eles viam ocorrendo e que Deus fez. O que faz com que o coração deles seja incrédulo? O que isso prova para nós? Que muitas vezes um milagre não converte. Milagre já é impacto. E converte a palavra do Senhor e a presença do Espírito Santo em nós. Quando ouvimos a voz do Senhor e a palavra do Senhor toca em nosso coração, então sim, nós somos transformados. Nesse texto aqui, o Senhor falou comigo alguns pontos que eu quero trazer nesse momento. Arão era um líder, um dos líderes. O primeiro era Moisés, o segundo era Arão. E Deus fala para a liderança da nova vida hoje. Pastor Eliseu, Atos, o irmão Sérgio, o irmão Gilson, suas respectivas esposas, todos aqueles que estão à frente, que nós tomemos cuidado em fazer o povo pecar. Arão não era o líder, ele não estava à frente, ele tinha que ter a autoridade para dizer o seguinte: não, o que vocês estão fazendo é errado, vocês estão querendo adorar outros deuses. Mas o que ele faz? Ele faz o desejo de ouro. E aí é o questionamento que eu faço primeiro aos líderes, depois para toda a igreja: quais são os bezerros de ouro que temos levantado que levam as outras pessoas ao pecado? Porque a minha fala, aquilo que eu falo, pode levar uma pessoa ao pecado. Aquilo que eu transmito com a minha vida pode levar a outra pessoa ao pecado. Como tem
Será que eu levo muito mais em consideração aquilo que eu considero como certo ou a palavra de Deus verdadeiramente? E entenda o seguinte: primeiro vem com os líderes, e o peso que vem sobre os líderes é muito maior do que aqueles que estão servindo apenas a igreja. Quando nós vemos Davi, que era o líder da casa de Deus, o líder do povo, quando ele peca, muita gente já adulterou em Israel, mas o único que teve filho morto e que narra ali como rei foi Davi. Quando Moisés peca contra Deus, e ele simplesmente não fala com a pedra, mas ele bate na pedra, o Senhor impede Moisés de entrar na terra prometida. Ou seja, o peso sobre a liderança é muito maior do que sobre o pessoal da casa de Deus. A questão toda é como nós estamos vivendo, principalmente líderes, esse evangelho, para que nós não levemos as outras pessoas ao pecado. Porque se eu levo a outra pessoa ao erro, ao pecado, o preço que eu vou pagar vai ser muito grande. Porque isso, o preço de sangue que vai vir sobre a minha vida é muito maior. Porque é uma alma que é preciosa para Deus. Portanto, como líder da casa de Deus, eu tenho que agir de maneira correta diante de Deus e diante dos homens. Eu devo ser irrepreensível. Aí você pode pensar, boa palavra, presbítero, é isso mesmo, bate na turma que está na liderança. Pois é. Agora vem o outro lado. Quem é que aceitou? Quem aqui conhece a Cristo? Pois bem, se você aceitou Jesus, você conhece a Cristo, a Bíblia fala que você é para reino e sacerdote do Senhor. Portanto, essa palavra é para todos nós. A liderança é porque Arão era o líder, ele estava na frente. E ele tinha que ter dado o principal exemplo. Por isso que eu apontei para a liderança primeiro. Mas essa palavra é para todos nós. Eu não posso, com as minhas atitudes, levar uma outra pessoa ao pecado. Se eu, com as minhas atitudes, levo a outra pessoa ao pecado, essa pessoa cai, o preço da vida dela vem sobre a minha vida. Em Ezequiel fala que se eu vejo o irmão meu pecando e não faço nada, o sangue dele está sobre as minhas mãos. Também, se a gente não tratar isso e deixar que esse pecado, que a pessoa que foi pecado, permaneça de qualquer jeito, o preço da vida dela estará sobre a minha vida. O peso da vida dela estará sobre a minha vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, nós devemos assumir os nossos erros. Porque Arão teve a síndrome de Adão. Ele chega, ele monta o bezerro de ouro, mas quando ele é questionado, o que ele faz? Não, foram eles que fizeram tal coisa. Meus irmãos, entenda o seguinte: se eu falho, se eu erro, a responsabilidade cai sobre mim. Eu tenho que ter a cara, o respeito, a hombridade de aceitar essa responsabilidade e dizer: Senhor, faça aquilo que precisa ser feito para resolver o problema. Se eu saio daqui com um problema e vou para outra igreja, eu vou carregar esse problema comigo. E sabe o que vai acontecer? Vai dar um problema em outro lugar. Se eu não assumo o meu erro, se eu não assumo a minha falha, se eu não digo que eu sou um pecador e começo a apontar os erros dos outros, observe o seguinte: eu estou muitas vezes me considerando melhor do que o outro. Não, você fez tal coisa, você errou, você isso, você aquilo, e eu escondo o meu. Falei isso aqui na escola bíblica hoje. Autoglorificação. Você aponta o erro do outro para esconder o seu e se considerar melhor do que o outro. Ah, o fulano é pecador. E é mesmo. Esse é um miserável mesmo. Fica pecando, não tem chance para ele, não. Vamos olhar para cada um de nós. Você acha que você teria alguma chance? Tem uma música dos Estados Unidos que hoje fala: onde eu estaria se o Senhor não tivesse me salvado? Eu estaria morto, perdido, separado, longe da presença de Deus, e seria um miserável e infeliz. Graças ao Senhor que me resgatou a minha vida. Mas agora eu tenho responsabilidades. Eu sou falho, eu sou um miserável pecador. Eu tenho que tomar esse cuidado de não levar essas pessoas ao erro, mas eu também tenho que assumir as minhas responsabilidades. Tenho que ter essa humildade de dizer: eu falhei, Senhor. Davi fazia muito bem isso. Lê o Salmo 51 depois. Quando o profeta Natan vai e questiona ele, ele chega e fala: Senhor, pequei contra ti somente. Tem misericórdia de mim. Então, se errar, meu irmão, assume o erro. Falhou com Deus, assume a falha. Diga: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sei que eu sou um pecador e um miserável. Isso demonstra que você tem humildade de dizer que é errado. Demonstra que o Senhor, Ele é o dono da sua vida, que você o respeita e quer agradar. Demonstra que Ele é o seu Deus e que você vai se dobrar diante dele para receber a misericórdia. É isso que nós precisamos fazer. Terceiro ponto:
Segundo, a indignação contra o pecado. Terceiro ponto, a indignação contra o pecado. O que Moisés faz? Moisés, quando chega lá embaixo, quebra as tábuas, porque ele se indigna com a falha que estava acontecendo. Entenda uma coisa, não sei se você já conheceu assim, alguém assim. Uma pessoa falha, uma pessoa erra, aí chega o pecado que aconteceu com alguém para ele, ele chega e fala assim: sabia que isso ia acontecer. Eu tinha certeza que aquele irmão ia cair. Eu tinha certeza que aquela pessoa não estava firmada. Nem aquilo tudo era balela. Aquilo tudo que estava fazendo faixa estava sendo só uma máscara de crente. Na verdade, aquilo lá estava só mentindo. Então, onde que estava morto essa pessoa? Você conhece alguém assim? Eu já conheci. É triste isso. Porque a pessoa implicitamente está dizendo o seguinte: eu sou melhor que ela. O que eu acabei de falar aqui? Quem é miserável pecador? Gente, diante de Deus, cada um de nós aqui não tem nenhum melhor ou pior. Cada um tem o seu pecado, cada um tem a sua falha, cada um tem o seu erro. O que todos nós estamos fazendo aqui é juntos buscar a Deus, e apesar dos nossos erros, nós temos um lugar junto com Deus nos céus. Mas eu não sou melhor que ninguém aqui. Todos nós somos pecadores. Então eu não tenho o direito e o poder de me alegrar porque o outro irmão pecou, simplesmente para dizer que eu tinha razão naquele pecado. Olha que absurdo. Eu estou dizendo: nossa, que maravilha que ele não pecou, porque mostra o quão bom eu sou. Moisés se indigna contra o pecado, e ele luta contra o pecado. Ele questiona Arão, e olha a misericórdia que Moisés tem com relação a Deus, porque ele ora para Deus com relação a Arão. Ele fala com Deus: Senhor, tem misericórdia da vida do meu irmão que pecou. E muitas vezes nós, dentro da igreja, apontamos o dedo e dizemos: maravilha que você errou, meu irmão, que bom, que isso prova que eu não sou tão pecador quanto você. Que absurdo. Nesse ponto, só isso aí já mostra que o amor ao próximo como a ti mesmo não existe. E que se eu não consigo amar o meu irmão a quem eu vejo, eu não amo a Deus a quem eu não vejo. O que isso mostra? Que essa pessoa não nasceu de novo na presença de Jesus Cristo. Ao contrário, ela está bem longe de saber o que é o amor de Deus. Entenda uma coisa, eu não estou querendo dizer que eu tenho que passar a mão em tudo que está acontecendo, de maneira nenhuma. O Jesus falou isso aqui hoje na escola bíblica. Contra o pecado, nós temos que ter indignação, zelo. O que acontece muitas vezes é que se uma pessoa erra, como eu falei, alguns se alegram, mas outros falam: isso é normal. Nós não podemos ser apáticos contra o pecado. Nós não podemos achar que é natural, que é normal, porque eu sou carne, Deus fez, de maneira nenhuma. Entenda uma coisa, gente: o pecado é considerado na Bíblia como uma lepra. Não sei se alguém já viu alguém com lepra. Não sei se alguém já teve contato de alguém com lepra. É terrível, é doloroso, é feio. O pecado é maligno. O pecado destrói. O pecado mata. Não apenas a quem pratica, mas as pessoas ao redor. Quer exemplo? Davi de novo. Quando Davi pecou, quando Davi falhou, quem sofreu a consequência? Seus filhos, sua casa. O filho dele morreu, depois a casa dele virou uma bagunça devido ao pecado dele. O pecado de um só afetou a vários. O que Arão fez aqui? Pecou. O pecado dele afetou a quem? A todos os outros. E muita gente morreu por causa desse pecado. Muita gente morreu por causa dessa falha. Que tomemos cuidado em querer falar do pecado do irmão e esquecermos do nosso. Quando a mulher adúltera apareceu para Jesus, o povo já estava doidinho para tacar pedra. Apareceu gente que, eu acho que nessas horas devia ser gente pulando a parede, pulando a janela, com pedra na mão. Devia ser uma festa. Vamos matar o pecador. E Jesus fala o quê? Que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Primeiro saem os velhos, depois saem os mais novos, e a lista fica de Jesus. Ele poderia tacar pedra nela. Ele poderia. Ele taca? Não. Quem somos nós? Quem somos, cada um de nós, com relação a Deus? Olhemos para as nossas falhas e para o nosso pecado. Olhemos para aqui fazendo de errado e venhamos ter responsabilidade quanto a isso. Não coloque a culpa no outro. Olhe para o seu. Conserte-se com Deus. Resolva aquilo que precisa ser resolvido com Deus.
para que a gente tenha essa consciência de que eu não posso levar nenhum irmão para o erro. Ao contrário, seria muito importante eu trazer as pessoas para a vida, para a salvação que é em Cristo Jesus. Sabe por quê? O salário do pecado é a morte. Qual que foi o resultado daqueles que falharam contra Deus? A Bíblia fala aqui que a tribo de Levi, que foi levantada, assassinou, matou 3.000 pessoas. Entenda o que pode acontecer. Eu estou aqui ensinando, falando da palavra de Deus, e se por um acaso eu prego algo errado, e uma pessoa se desvia por um erro da minha palavra, aquela pessoa morre devido a um ensino errado dele. Se eu trato o irmão mal, faço coisas erradas com ele, falo dele de maneira errada, invento histórias, crio contendas, gero intriga dentro da igreja para que separe uma alma ou outra, e essa pessoa desvia, e essa pessoa morre, sobre quem que vem o peso dela? Sobre a minha vida. Olha o cuidado que a gente tem que ter como cristão, porque se o salário do pecado é a morte, quem tem Cristo tem que exalar a vida. Se eu estou levando a morte, significa que eu não estou em Cristo. Se eu estou levando as pessoas ao pecado, significa que eu não estou em Cristo. Observa só quantas coisas eu falei que apontam muito mais para o próximo do que para si mesmo. Seguinte, isso aqui é um conceito da escola bíblica que a gente aprendeu aqui quando está estudando Romanos. A minha liberdade, ela se limita até o ponto em que eu afete a outra pessoa. Vamos entender isso aqui. Sou presbítero da igreja, sou um líder da igreja, e aí tem um irmão que chegou agora, recém-convertido, né? Pode não ser irmão, qualquer coisa. Ele chegou aqui e ele tem problema com álcool. E eu, presbítero da igreja, vou lá e tomando uma Heineken, posto a foto. O que esse irmão novo que chegou na igreja vai falar? Opa, se o presbítero toma uma, quem sou eu para não tomar? Vamos embora, vamos na onda. Ainda liga para mim e fala, vamos lá tomar uma. O que eu estou fazendo com esse irmão? Levando ele ao erro, levando ele ao pecado. Não só isso, vou pegar um outro exemplo, né? Vou usar as mulheres. Se uma irmã vem com uma roupa totalmente indecente para a igreja e o irmão tem dificuldade com relação às mulheres, o que vai acontecer com aquele irmão? Ele vai desejar aquela irmã. No coração dele vai gerar pecado. E ao gerar esse pecado, gera cobiça primeiro, depois gera pecado, e aquele irmão pode acabar morrendo. Está vendo como a minha liberdade se limita até o próximo? Suponha que uma pessoa chega para mim e fala um pecado de alguém. Chegou um irmão e contou um pecado de uma pessoa para mim. Eu, ao invés de resolver o pecado, vou lá e falo com outra pessoa. Pô, tal irmão pecou. Eu posso gerar nessa pessoa que eu estou falando uma raiva que até então não existia contra aquele que pecou. E ao gerar essa raiva contra aquele que pecou, esse aqui está pecando. Então eu estou matando essa pessoa. Essa pessoa está se tornando amarga devido ao pecado que outra pessoa cometeu, nem ela foi. Mas muitas vezes as pessoas se consideram juízes dentro da igreja. E aí elas se exaltam e se consideram melhores do que as outras, como eu falei. Então observa só, falei 3 pontos que apontam pecados meus que afetam os outros. Agora, entenda uma coisa, que nós olhemos para nós hoje, venhamos a pensar, será que eu tenho agido dessa maneira? Será que a minha atitude tem sido de levar vida ou de levar morte? Qual é o bezerro de ouro que eu tenho levantado para que as outras pessoas adorem a Ele ao invés de adorar a Deus? Olha o tanto que a minha liberdade pode afetar o outro, a ponto de matar a vida do outro. Então a vida cristã, ela não é fácil. Quem acha que a vida cristã é fácil, mar de rosas, está muito enganado. Porque a gente tem que tomar todo o cuidado possível, se a gente ama as outras almas, para que elas não incorram no erro e no pecado. A gente tem que tomar todo o cuidado possível para que ela não leve uma pessoa ao inferno. Eu tenho que olhar para uma alma como se eu estivesse olhando para a minha. E dizer, Senhor, tem misericórdia dele, porque se o Senhor me resgatou, o Senhor pode resgatar ele também. Agora, o problema é se eu ajo como se a outra pessoa não importasse para mim.
Se eu ajo como se a outra pessoa fosse simplesmente mais uma. Aí é o grande problema. Entenda o seguinte: se não é a misericórdia de Deus, o pastor falou isso aqui muito bem. Se não é a misericórdia de Deus sobre nós, Ele já poderia muito bem ter acabado com a gente. O Senhor poderia ter nos fulminado totalmente. Se o Senhor não tem misericórdia de cada um de nós, Ele teria acabado com a nossa vida um soco, rápido. Porque Ele não tolera o pecado, Ele não tolera a maldade. E isso já está em cada um de nós, infelizmente, devido ao que Adão e Eva fez. Mas, abra por favor Deuteronômio 33, versículo 12. Deuteronômio 33, verso 12. Diz assim: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenda que esta nação é o teu povo. Disse, pois: Irá a minha presença contigo. Isso é Deus falando, para te fazer descansar. Então disse: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir aqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Por muitas vezes nós falhamos contra Deus, várias vezes, direto. Todos nós somos miseráveis pecadores. Quando o povo pecou contra Deus, Moisés intercedeu pelo povo. E ali Deus, então, devido à intercessão de um homem que é fiel ao Senhor, Deus mudou o seu juízo. E aí, quando Moisés volta, Deus fala: Agora eu não vou mais com vocês. Vocês vão sozinhos. Eu vou enviar meu anjo, mas vocês vão sozinhos. E nessa hora, Moisés clama ao Senhor de novo e fala: Senhor, sem o Senhor nós não poderemos chegar até a terra prometida. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da tua presença. Nós precisamos de ti. Se eu achei graça aos teus olhos, então, Senhor, vem conosco, que a tua presença não saia de perto de nós. E aí Deus fala para Moisés: A minha presença estará contigo. Eu irei com você. E eu estarei junto com o povo. Devido à oração de um homem, Deus então mudou os seus rumos. Mas entenda uma coisa aqui. Isso agora aponta para todos nós, na graça que nós vivemos hoje. Moisés era o mediador entre Deus e os homens. Moisés tinha muito amor pelo povo. Se fosse eu no lugar de Moisés. E eu falei: Eu também. Se fosse eu no lugar de Moisés. Estou reclamando de água, estou reclamando de comida, estou reclamando disso, estou reclamando daquilo. Senhor, taca fogo neles e começa a diminuir, pelo amor de Deus, eu não me conta. O povo só reclamava. O povo só pancada em Moisés, pancada. Não. Olha que Deus falou assim: Eu vou acabar com todo mundo, só vai ficar você. Eu falei: Ufa, não faz isso então, Senhor. Que agora só eu e o Senhor começa outra nação. Vamos lá. Mas o que Moisés fazia? Senhor, esse é o teu povo. O Senhor resgatou esse povo. É o teu nome que está sobre ele. É o povo seu, Senhor. O Senhor trouxe eles do Egito, salvou a todos eles. É o teu povo. Daí Deus não vai mais andar com o povo. Se Moisés vai de novo: Senhor, é o teu povo. Vai com eles. Se eu achei graça em teus olhos, caminho com esse povo. Sem o Senhor nós não poderemos entrar na terra prometida. Olha só a misericórdia que esse homem teve. Agora entenda uma coisa: ele era só um tipo. Ele era só uma imagem daquele que estava por vir. Colossenses capítulo 3 fala que todas as festas, todo o tabernáculo,
tudo aquilo que era a representação do Antigo Testamento, né, os rituais, os sacrifícios, tudo, era sombra daquele testamento. Moisés era o mediador entre Deus e os homens, mas hoje nós temos o verdadeiro mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Mesmo você sendo infiel contra Deus, como eu também sou, mesmo nós pecando contra Deus, como eu também peco, falhando contra o Senhor, como nós temos falhado, a Bíblia fala que nós temos um advogado fiel, que olha pela nossa causa e olha as nossas falhas e dificuldades, e Ele tem misericórdia de nós e nos garante a salvação por meio da pessoa de Jesus Cristo. Então só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por intermédio desse mediador, por causa do sofrimento que Ele teve, aquele que estava morto agora é vivo, e aquele antes que só transmitia a morte agora é capaz de transmitir vida e salvação. Aquele que antes estava entregue à maldade e que não se importava com nada, agora tem o poder de Deus para ser chamado de Filho de Deus por causa do sangue de Cristo. Agora o Espírito Santo do Senhor habita em cada um de nós, devido ao sacrifício vivo que o Senhor Jesus fez. Agora o verdadeiro mediador entre Deus e os homens está nos altos céus, olhando pela vida de cada um de nós, para que todos nós tenhamos a possibilidade de chegar ao céu por meio da graça que há no Senhor Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Não adianta, agora não tem mais nenhum homem, o pastor não tem poder nenhum de salvar alguém aqui, eu não tenho poder nenhum de salvar alguém aqui. O único que é todo poderoso para fazer isso é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele detém poder. Nós falamos em nome dEle, nós transmitimos a mensagem em nome dEle, mas eu mesmo não tenho poder nenhum para isso. Só Cristo é capaz de salvar a sua vida da condenação. Só Cristo é capaz de salvar a sua vida da morte. Só Cristo é capaz de te tirar do charco de lodo, do pecado e te colocar no lugar de salvação. Aquele pecado que foi dado lá atrás, naquele bezerro de ouro, que nós venhamos adorar a Deus em espírito e em verdade, para que não venhamos a ter nenhuma idolatria em nosso coração, mas venhamos a glorificar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso tem que partir de cada um de nós. Olhar para esse mediador bendito e compreender que aquele sacrifício na cruz agora me traz uma salvação grandiosa, uma salvação maravilhosa. Diante de toda a falha, apesar daquilo que eu e você fazemos de errado contra Deus, Ele é misericordioso e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado, por meio do sangue do Cordeiro. Tudo é para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor Jesus. Se hoje nós estamos aqui, juntos como igreja, sabedores do que Deus tem preparado para nós, se deu por causa desse mediador, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Se a gente olhar pela misericórdia de Moisés e entender que Cristo foi muito mais misericordioso que ele olhou pela vida de todos nós, e quando ele estava naquela cruz, ele estava carregando o meu e o seu pecado. Se a gente compreendesse isso, olhasse para isso de maneira intensa, a gente veria quanta graça que nós recebemos do Senhor. Porque eu estou aqui ministrando, mas eu não merecia estar aqui ministrando. Vocês que não estão ouvindo, nenhum de vocês merecia ouvir a palavra do Senhor. Mas se todos nós estamos aqui nessa noite, é porque Ele tem misericórdia de todos nós. É porque Ele escolheu todos nós. É porque Ele nos tem preparado o lugar nos altos céus que nós estamos aqui. Tantos nós aqui, como tantos outros irmãos que estão nas outras igrejas, todos estamos reunidos em um só nome, em um só Espírito, em um só Deus, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, hoje, que nós olhemos para esse mediador, como nós nunca tivemos olhado antes, por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, pela vida de cada um de nós, pelo sofrimento que Ele teve em amor, pela vida de cada um de nós, e pela misericórdia do Senhor Deus, que resgatou a cada um de nós, para que hoje estivéssemos aqui ouvindo a mensagem do Senhor e tendo o privilégio de saber que somos salvos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tirou todo o pecado do mundo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor pelos séculos dos séculos. Se considere um privilegiado. Fuja de tudo aquilo que foi falado no capítulo 32 e olhe no que está nesse versículo. Jesus tem misericórdia
misericórdia de cada um de nós. Ele ama a cada um de nós. E Ele se entregou para a glória do Pai, e isso alcançou a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo e glorioso é este Salvador, do qual nenhum de nós merecíamos, mas a graça dele nos alcançou poderosamente. Feche os olhos nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor. Pai, a tua palavra foi aberta aqui nessa hora, Senhor. E como líder da tua casa, Pai, a tua palavra veio primeiro em mim, para que eu olhasse para as minhas falhas, os meus pecados, Senhor, e compreendesse que o Senhor está à frente de tudo, Pai, e que o Senhor tem misericórdia da minha vida, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, ó Deus, e que a minha vida, Pai, seja de acordo com a tua palavra, que eu caminhe, Pai, irrepreensível diante do Senhor, e que cada um dos líderes dessa igreja entenda isso, que nós sejamos irrepreensíveis diante da tua presença, Pai, para que não venhamos a levar nenhum dos irmãos ao pecado, ao contrário, que venhamos a transmitir vida e salvação pelas nossas palavras e pelas nossas atitudes. Que cada um de nós aqui, como sacerdotes do Senhor, venhamos a representar a tua palavra, a tua presença em nossa casa, em nossa escola, em nosso trabalho, para que pessoas venham conhecer o verdadeiro evangelho da salvação que há em ti, ó Senhor, nosso Deus e Pai. Usa-nos de acordo com o teu querer, ó Deus, para que nós venhamos a levar essa mensagem de transformação a todos quantos precisam ouvir, Senhor. Purifica-nos de todo pecado, Pai. Livra-nos de nós mesmos. E que diante da tua presença, Senhor, a tua palavra possa alcançar vidas de maneira poderosa. Nos transforma com a tua presença, Pai. E que venhamos a viver a misericórdia do Senhor em nós, para te exaltar, para te bendizer, para te glorificar, Senhor. Obrigado pela salvação e obrigado pela tua presença que o Senhor nos concede, pela misericórdia que o Senhor tem por nós, por ter entregue o seu Filho na cruz do Calvário. É em teu nome que eu oro e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. É um desafio a sermos melhores, né? Só louvor. É um desafio e um chamado a nós sermos melhores, a não nos conformarmos, como diz Romanos, né, com este século, mas vamos transformar as nossas mentes e corações. Para quê, pastor? Para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só quem quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus fica de pé no lugar. Eu quero ser
abençoadora, sejamos nós esses que o Senhor quer que nós sejamos adoradores verdadeiros, os servidores da casa dele, em nome de Jesus. Para você que nos assistiu, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Estaremos aqui novamente ao vivo, quinta-feira, 19h30, no culto da Vitória. Você é nosso convidado. Se for da nossa cidade, vem para cá em nome de Jesus. Glória a Deus. E rapidamente aos amigos. Eu venho aqui nos visita pela primeira vez. Todo mundo já te deu. Glória a Deus por isso. Eu vou convidar para a semana que vem, amém? Alguém fez aniversário essa semana? Gente, amanhã. Eu também queria saber. Amanhã às 18h30. Nós teremos aqui uma oração. Os homens estarão aqui amanhã, às 18h30. E eu gostaria. Vou encerrar, irmãos. Eu vou aproveitar. Eu estou fazendo uns testes, tá? E eu estou começando a transmitir pelo YouTube. Aqui deve ter o canal do meu YouTube. Se vocês conseguirem, vocês entram no YouTube, que eu vou também estar transmitindo agora. Lá, que eu comecei a transmitir. Tá bom? Então fiquem todos na paz do Senhor. Eu acho que o nosso próximo encontro agora é quinta-feira.